Primeiramente, boa tarde. Hoje iremos demonstrar aqui a resolução de um exercício que foi passado pela professora Margarete Pereira, matéria de Química Analítica. Então, o seguinte problema é titulação de ácidos fracos. O ácido ascórbico, mais conhecido como vitamina C, composição C6H8O6, é um ácido fraco com a seguinte equação de dissociação. Então, nós temos aí a equação de dissociação e o enunciado nos fala que o Ka a constante, né, do ácido é 6,8 vezes 10 a menos 5, onde temos uma solução com 50 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 ml. De uma solução de 0,1 mol e 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, ou seja, 0,1 mol por litro de ácido ascórbico foram titulados com uma solução de 0,2 mols por litro de hidróxido de sódio. Na questão seguinte, escolha a resposta correta justificando sucintamente. Então vamos lá. O item I1. O pH inicial da solução de ácido ascórbico é... Então vamos lá. Para a gente poder fazer o cálculo do pH, nós vamos utilizar a seguinte equação. Ka é igual a x. Por que x? Quando montamos a constante de equilíbrio, nós temos que o ácido ascórbico ele representa 0,1 mol, que é a sua concentração. E formou-se dois produtos que nós não sabemos qual é a sua molaridade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar primeiramente um x, porque é um valor que a gente desconhece, e vamos tentar encontrar esse valor de x através da constante de acidez, no caso o Ka. Então, nós vamos montar a equação da seguinte forma. Ka é igual o produto dos produtos dividido pelos reagentes. Então, nós vamos fazer 6,8 vezes 10 a menos 5 é igual a x2 dividido por 0,1 vezes menos x. E aí, nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos passar esse 0,1 vezes menos x multiplicando 6,8 vezes 10 a menos 5. E aí nós vamos ter um valor de 6,8 que multiplica o 0,1. Vocês podem notar que eu cortei o x. Por que eu cortei o x? Esse valor, ele, por estar sendo multiplicado por 6,8 vezes 10 a menos 5, que é um número muito pequeno, ele vai se tornar menor ainda. Então, ele é um valor desprezível. Então, nós podemos cortá-lo e igualá-lo a zero. E aí, nós temos, prosseguindo na conta, que o valor de x se dá através da raiz quadrada de 6,8 vezes 10 a menos 6, que foi o resultado da conta de cima. E aí, nós vamos ter aí um x igual a 2,61 vezes 10 a menos 3. Então, nós achamos aí a quantidade de H+, a concentração de H+. Então, como nós sabemos que pH é igual a menos log de H+, da concentração de H+, nós temos que o pH é igual a 2,58. Então, vamos lá no nosso enunciado para a gente ver qual é a resposta correta. 2,58. Então, está resolvido. Então, agora nós vamos passar para a segunda questão, que é a I2, onde pergunta o volume de titulante necessário para atingir o ponto de equivalência. Então, vamos lá. Bom, para se atingir o ponto de equivalência, nós vamos usar uma fórmula muito básica, que é concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual a concentração da base vezes o volume da base. Então, nós já temos que a concentração do ácido é 0,1 e o volume utilizado foi 50 ml. Temos também que a concentração da base é 0,2 mols por litro e o volume é o que nós queremos localizar. Então, nós vamos isolar o VB, que é o volume da base,
e vamos fazer essa conta e vamos encontrar o 25 ml. Então, vou deixar claro aqui que eu não fiz nenhuma conversão quanto à unidade de medida do volume. Eu utilizei a mesma medida para os dois. Pode-se converter para litros, caso tenha interesse, mas como no enunciado não fazem uma conversão e na minha resposta não tem também um valor com conversão, eu optei por deixar tudo em ml. Então vamos lá ver se ficou correta a resposta. Então o volume do titulante necessário para atingir o ponto de equivalência é 25 centímetros cúbicos ou 25 ml, dá na mesma. Então aí, resolvido, vamos passar para I3. O pH da solução no ponto de equivalência é... Então, aí nós vamos ter que descobrir agora qual que é esse valor de pH. Deixa eu arredar aqui. Esse já tem uma conta um pouco maior. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que utilizar a equação KB é igual a KW dividido por Ka. Ou uma equação mais tradicional que é KW que é igual a KB vezes Ka. É só simplesmente manipulação de fórmula. Nós vamos adotar um KW padrão, que é de 1 vezes 10 a menos 14, isso em condições normais, a 25 graus Celsius. E nós vamos, então, localizar o KB, através de substituição na fórmula que está passada aí acima. E através disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer agora, para a gente achar a concentração da base que foi formada, que no caso é o C6H7O6. Então nós temos a concentração que é 0,1, concentração do ácido, 0,1 vezes 50 ml que foram utilizados, e embaixo eu coloquei o somatório de 50 ml mais 25 ml. Por quê? Porque eu já tinha 50 ml de solução, no caso solução ácida. Como eu estou procurando o ponto de equivalência, eu vou colocar o volume acima que eu localizei, que é de 25 ml. Então, somando os dois, a gente vai ter 75 ml de solução no total. E aí nós vamos achar esse valor de 0,067. Portanto, nós vamos utilizar a fórmula novamente. E como nós temos o valor de KB, nós vamos colocar aqui KB é igual X vezes X. Por que X vezes X? Porque eu não sei o valor exato da concentração do que foi formado. Então é isso que eu estou procurando localizar. Então eu vou colocar o X vezes o X e embaixo eu vou colocar o 0,067, que no caso é a concentração dessa base que formou, menos o X, que é o... Se a gente voltar na fórmula aqui, a gente vai ver que foi formado o C6H7O6 mais o H3O+. Então nós vamos localizar agora esse H3O+. Então vamos lá. Partindo daí, nós temos, isolando, fazendo todas as multiplicações, cortando o X, como foi feito na primeira conta, por ser desprezível e ser muito próximo de zero, nós vamos localizar um X2 igual a 9,85 vezes 10 a menos 12, e aí nós vamos tirar a raiz para a gente achar o valor de X correto. O valor é 3,14 vezes 10 a menos 6. Portanto, eu achei aqui a concentração de OH+. E OH+, me deduz a achar o POH. Então, nós vamos fazer que o POH é igual a menos log da concentração do OH-. Como o OH- é 3,14 vezes 10 a menos 6, a gente passa para a conta abaixo. POH é igual a menos log de 3,14 vezes 10 a menos 6, que é igual a 5,5 ou 5,50. Então, aí a gente vai fazer a continha e vamos ver que o pH é igual a 14 menos POH. Ou, se formos para a equação primitiva, temos que POH mais pH é igual a 14. Então, a única coisa que eu fiz foi manipulação de fórmula. Então, eu pego agora o pH, que é igual a 14 menos 5,5, e acho o pH,
que foi pedido. Então vamos lá. O pH da solução no ponto de equivalência é 8,5. Então vamos conferir para ver se está certo nossa resposta. O pH da solução no ponto de equivalência é 8,5. Então está aí a resposta correta. E na pergunta abaixo, nos faz o seguinte pergunta. Um indicador apropriado para essa titulação. Qual seria esse indicador apropriado? Vamos lá. Como nós achamos no ponto de viragem um pH igual a 8,5, no ponto de equivalência, no caso, o indicador é a fenolftaleína, pois sua zona de viragem é entre 8,0 e 9,8, e o que inclui neste caso o pH do ponto de equivalência. Como o pH do nosso ponto de equivalência foi 8,5, o único indicador que trabalha dentro dessa margem é a fenolftaleína. Então vamos conferir a nossa resposta para ver se está correto. Então nós temos aqui diversos indicadores: azul de brometimol, vermelho de fenol, fenolftaleína e timolftaleína. Então todos eles trabalham em outras zonas de viragem. Fenolftaleína é o que mais se adapta ao que a gente precisa. Então a partir daí nós vamos lá na última questão, que é o pH da solução após a adição de 26 ml ou centímetros cúbicos de titulante é. Eles estão querendo saber qual que é o pH 1 ml após o ponto de viragem. Então é muito simples a gente fazer, porque a gente já tem uma boa parte das contas. Então vamos recapitular. Nós temos que o NaOH, que é a base utilizada para titular o ácido ascórbico, tem uma concentração de 0,2, e aí a gente vai pegar e vai dividir pelo volume, que o volume que é esse, 75 mais 1. 75 é o volume do ponto de equivalência. Como eles estão querendo 1 ml após o ponto de equivalência, a gente vai somar mais 1 ml. Então nós vamos achar a concentração de NaOH como 2,6 vezes 10 a menos 3. Então a partir daí a gente pega que o pH é igual a menos log da concentração do NaOH, que é 2,6 vezes 10 a menos 3. Então aí a gente vai achar um pH de 2,58. Como nós já estamos trabalhando numa zona que não é mais ácido e sim básica, então nós vamos ter que localizar o pOH, sendo que pOH é igual a 14 menos pH, então pOH é igual a 11,42. Então tá aí mais uma resposta do que foi solicitado aqui no nosso enunciado. O pH da solução após a adição de 26 ml ou centímetros cúbicos é 11,42. Resolvi todo o problema, que por sinal foi um problema das Olimpíadas de Química de 2003. Resolvido pelo grupo Tauan, Marina e Rosilane. Agradeço a professora Margarete, que nos deu apoio e incentivo. Obrigado.